Sejam todos bem-vindos ao Metaverso do Entretenimento. Eu sou o Manuel Gonçalves e no vídeo de hoje vou fazer o resumo da edição número 11 do novo Homem-Aranha Ultimate. A história desta edição começa com o Homem-Aranha ligar para o Harry, mas ele não tem sucesso, ele é encaminhado para o correio de voz. Nisso aí descobrimos que o Homem-Aranha já está há mais de 2 horas à espera do Harry e ele não aparece. Como ele não o consegue contactar e nem sabe onde é que ele está, ele liga para o Dr. Otto Octavius, certificando-se que o seu número não é rastreado. Durante a conversa, o Peter pergunta ao Dr. Otto se ele sabe onde é que está o Harry, mas ele responde que não sabe, e nisso aí o Peter pede para ele rastrear o traje do Harry. Ao rastrear, o Dr. Otto diz que encontrou algo de estranho, mas nessa hora a conversa é interrompida porque o Homem-Aranha acaba por ver um assalto ao banco. E quem está a fazer o assalto é os demónios, a gangue do Martin Lee, o Senhor Negativo. E esta parte aqui foi muito engraçada porque o Homem-Aranha entra por uma janela do banco, surpreendendo os criminosos e fazendo as suas piadinhas. Além disso, ele também pede para os assaltantes baixarem as armas e deixarem as pessoas inocentes saírem. E nisso aí, uma das mulheres que está no banco começa a gritar com o Homem-Aranha a dizer para ele se calar, que senão ele vai fazer com que eles sejam todos mortos. E nisso aí, em resposta, o Homem-Aranha diz para os assaltantes que eles podem ficar com aquela mulher, que é a mulher chata que está a gritar com ele, mas que deixem pelo menos os outros saírem. Isso aí foi muito engraçado. E em seguida ele pergunta qual é que vai ser a escolha deles. E obviamente que em resposta os assaltantes começam a atirar no Homem-Aranha. E ele consegue se esquivar dos tiros facilmente. E aí temos uma sequência de cenas de ação muito boas. Do Homem-Aranha dando cabo dos assaltantes. Depois de algumas piadinhas do Homem-Aranha e dele derrotar a maior parte dos assaltantes, um dos últimos assaltantes pega naquela senhora que tinha gritado com o Homem-Aranha anteriormente e faz-la de refém. E nisso o assaltante diz ao Homem-Aranha que aquilo tudo acabou. Enquanto isso, a mulher continua a insultar o Homem-Aranha e diz-lhe que o tinha avisado que aquilo iria acontecer. Esta parte aqui também é bem engraçada, porque até o assaltante já estava farto de ouvir a mulher. E nisso aí ele diz para ela se calar e diz ao Homem-Aranha para escolher. Ou deixa-os ir com o dinheiro ou ela vai morrer. Em resposta, o Homem-Aranha diz que embora a oferta pareça tentadora, ele vai ter que recusar porque isso iria contra a filosofia dele de salvar todo o mundo. E por esse motivo ele não vai permitir que nenhum mal lhe aconteça. E em seguida ele dá um salto e usa as suas teias para imobilizar o assaltante e para tapar a boca da mulher chata. E depois disso temos o primeiro encontro entre o Homem-Aranha e o Senhor Negativo, líder da gangue dos demónios e membro do Sexteto Sinistro. Agora, resumindo a conversa entre o Senhor Negativo e o Homem-Aranha. Basicamente tivemos o Senhor Negativo a falar o que aconteceu ao Gato Negro, a dizer que aquilo era imperdoável, e tivemos o Homem-Aranha a dizer que não era a intenção dele que aquilo tivesse acontecido. Além disso, também tivemos o Senhor Negativo a perguntar onde é que estava o Duende Verde, e o Homem-Aranha responde que naquela ocasião está sozinho. Depois disso, a conversa acaba porque o Homem-Aranha é cercado e atacado por várias pessoas que tentam o segurar, mas não são os assaltantes, mas sim as pessoas que estavam no banco como reféns. E isso porque o Senhor Negativo usou os seus poderes para as corromper. Isto aqui é bem interessante porque nós vemos que o Senhor Negativo do novo universo Ultimate é mais poderoso do que a sua versão alternativa do universo regular ou principal, como queiram chamar. E isso aí é bem interessante porque nós vemos que aqui o Senhor Negativo não precisou tocar em ninguém para se corromper, enquanto no universo principal ou regular, como queiram chamar, ele precisa de tocar nelas para as corromper. E isso mostra que esta versão do Senhor Negativo é mais poderosa do que as suas outras versões. E isso vai criar muitos mais problemas para o Homem-Aranha quando o Homem-Aranha tiver que enfrentar novamente o Senhor Negativo. Porque obviamente que ele vai usar as pessoas contra o Homem-Aranha como fez aqui e vai usá-las também para se defender. Isso aí vai criar um problema a mais para o Homem-Aranha ter que lidar enquanto enfrenta o Senhor Negativo. Agora, de volta à história. Mais tarde nós vemos que o Peter volta para casa cansado e com o traje todo rasgado. Também vemos que a Mary Jane estava à espera dele e nisso aí vemos que eles os dois têm uma conversa sincera e muito importante sobre as preocupações que a Mary Jane tem sobre o novo trabalho do Peter como Homem-Aranha. E estas preocupações da Mary Jane fazem muito sentido
sentido. Ela está preocupada com o Peter enquanto ele age nas ruas como um herói, como o Homem-Aranha, e também está preocupada com a sua família ficar em perigo. Isso faz total sentido. Agora passando para a reunião de Sexteto Sinistro, onde nós vemos que o Wilson Fisk, o rei do crime, está muito chateado com o Senhor Negativo por ter deixado o Homem-Aranha ir embora. E nisso aí, o Senhor Negativo responde que o Homem-Aranha conseguiu derrotar quase todos os seus homens em menos de 1 minuto. Por isso ele tomou a decisão de se retirar do conflito usando a confusão que criou. Aqui também vemos que o Homem-Toupeira pergunta ao Senhor Negativo porque é que ele não atacou a mente do Homem-Aranha. Na resposta do Senhor Negativo ao Homem-Toupeira, nós temos aqui uma breve explicação de como é que os poderes deste Senhor Negativo, deste novo universo Ultimate, funcionam. Aparentemente ele não precisa tocar nas pessoas para as corromper, ele só lhe basta um olhar. Ele aparentemente consegue, ao olhar para uma pessoa, consegue corrompê-la. Basicamente isso tem a ver com a determinação, a força de vontade. E ele inclusive também diz que o Homem-Aranha tem mais força e mais determinação do que todos ali naquela sala. Nisso é a vez do Kraven falar e ele diz que não importa a maneira nem o método que vão usar, mas o Homem-Aranha tem que morrer, porque por culpa dele o grupo foi reduzido de 6 membros para 5. Mas nesse momento quem chega é o Walter Hardy, o gato negro, que está numa cadeira de rodas, e ele interrompe-os dizendo que o seu território continuará sob o controle da sua família e que em sua situação atual ele tem algumas limitações, mas se for necessário a sua filha Felicity Hardy assumirá o seu lugar. E ele termina dizendo que o que é seu continuará a ser seu. E depois disso vemos que o rei do crime manda um murro na mesa e interrompe a conversa. E aí ele diz que eles estão errados, porque o que é deles é dele. E eles só governam aqueles territórios porque ele os deixa governar. E resumidamente ele termina dizendo que eles parem tudo o que estão a fazer, todas as distrações, todos os planos, e se concentrem em acabar com o Homem-Aranha e com o Duende Verde. E ele só vai descansar quando eles estiverem derrotados. Depois voltamos para o Peter, que está a ir ter com o tio Ben ao Memorial Park, onde se encontra o monumento de homenagem às vítimas do ataque à Torre Stark. Além disso, nós também vemos que o Peter conseguiu finalmente falar com o Harry por mensagem. E nesta parte temos mais um ponto muito interessante desta edição, que é quando o tio Ben revela ao Peter que sabe que ele é o Homem-Aranha. Isso aí é bem interessante, porque na edição anterior o tio Ben descobriu que o Harry era o Duende Verde e agora ele fez a conexão e percebeu que o Peter é o Homem-Aranha. Ele também diz que o JJ Jameson não sabe ainda que o Peter é o Homem-Aranha, mas ele também é esperto como o tio Ben e provavelmente mais tarde ou mais cedo ele vai fazer a mesma conexão que o tio Ben fez. Depois da conversa do Peter com o tio Ben, ele recebe uma mensagem do Harry dizendo que já chegou ao Memorial Park. E aí a edição acaba com o Peter ir em direção ao Harry. Eu suspeito que isto talvez seja uma armadilha do Sexteto Sinistro, não é? Mas temos que esperar pela próxima edição para descobrir. Mas está bem interessante. Deixou esse gancho para a próxima edição. Deixou-me hypado para a próxima edição. Foi muito bom esta parte, eu gostei. O vídeo vai ficar por aqui, não se esqueçam de deixar like para eu saber que vocês gostam deste tipo de conteúdo e de subscrever o canal para não perderem nenhum vídeo deste novo universo Ultimate.